Só para fixar, pessoal, vamos fazer aqui um exemplo que trata da lei de Coulomb. Então eu vou ler rapidinho o enunciado. Duas cargas são colocadas em uma região onde há interação entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força de interação elétrica entre essas cargas tem módulo F. Daí a gente triplica a distância entre as cargas e eu quero saber a nova força de interação em relação à inicial. Ela vai diminuir 3 vezes, ela vai diminuir 9 vezes, ela vai aumentar 3 vezes ou ela vai aumentar 9 vezes. Então eu tenho inicialmente duas cargas que tem uma distância d entre elas e tem uma força F atuando aqui de acordo com a lei de Coulomb. De acordo com o enunciado do exercício, essa distância foi triplicada. Então agora eu tenho aqui uma nova distância com as mesmas cargas. E eu vou ter uma nova força que eu vou chamar de F'. Eu quero saber se essa força, o que aconteceu com ela? Ela diminuiu, ela aumentou? De quantas vezes? Então, em primeiro lugar, lei de Coulomb, força de atração ou de repulsão é igual à constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 à nona, que multiplica as cargas 1 e 2 dividido pela distância ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Isso vale para a primeira situação. Repare que isso é um exercício literal, mostrando a relação entre a força e a distância. Num segundo momento, que seria esse daqui, essa distância ela é triplicada. Então eu vou ter um F' igual à mesma constante, considerando no vácuo, os mesmos valores de carga, porém a distância triplicada, 3D quadrado. O que acontece aqui? Eu vou ter um F' igual a um K que multiplica 3 ao quadrado, 9, D ao quadrado, D quadrado. Então eu vou escrever aqui Q1, Q2 dividido por 9D quadrado. Só organizando isso daqui, eu vou escrever aqui que a força linha, que é a nova força, depois que a distância foi triplicada, vai ser igual a 1 nono, tá? 1, como se tivesse 1 aqui, nono, que multiplica a constante, que multiplica a carga 1, que multiplica a carga 2, e isso vai ficar dividido por d ao quadrado. Então, a gente pode observar que a força, quando a distância triplicou entre as cargas, ela ficou diminuída de 9 vezes em relação à força inicial de quando a distância era d. Nesse caso aqui, a distância passou a ser de 3D. Então, um exemplo literal que mostra a relação entre a distância e a carga, a distância entre as cargas e a força, seja de atração, seja de repulsão. Aqui não falou para mim o sinal da carga, não tem como eu descobrir porque não tem dado nenhum no exercício que eu possa utilizar.